Tomamos um sustinho por 8 minutos, mas estamos na semifinal. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo, sempre postada no dia seguinte, com a cabeça fria. Como o nome já diz, hoje a gente vai falar de Atlético 3 e Itabirito 0, resultado que confirmou a classificação do Atlético para a semifinal do Campeonato Mineiro. Por 8 minutos desse jogo a gente esteve fora da semifinal, mas depois deu tudo certo, o Galo conseguiu uma vitória muito tranquila, que a gente vai analisar agora. Antes do início do vídeo, peço aquela moral de sempre. Se inscreva no canal se não for inscrito, clique no like caso você goste desse conteúdo, considere se tornar sócio do canal clicando em Seja Membro e clique no botão Hypar caso ele apareça para você. Bom, os mais atentos repararam duas coisas. Primeiro, a vinheta nova do canal, que a gente estreou ontem, salvo engano, anteontem, já com o nosso parceiro novo, que eu vou falar dele agora. E segundo, enfim, estamos no estúdio novo, pessoal. Esse espaço que eu estou gravando esse vídeo é o estúdio novo do canal do Frossar. Eu sei que parece muito com o antigo, né? E foi proposital. Eu queria manter essa identidade aqui. Tem algumas novidades, tem cenário novo que muito em breve vocês vão conhecer, tem muita coisa aqui, em volta desse cenário bonitinho que vocês estão vendo, tá uma bagunça, mas a gente está colocando tudo no lugar e em breve vou postar um vídeo explicando tudo aqui do novo espaço. E é claro que nessa fase das novidades a gente vai falar do nosso parceiraço mais recente aqui do canal, que é o Açaí, pessoal. Se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que ver o seu time jogar, é economizar nas suas compras. E no Açaí Atacado e Varejo, você tem qualidade, variedade e preço baixo para curtir com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, o Atlético foi para o jogo com a mesma escalação das últimas duas partidas, mesmo time do Atlético, mesmo time do Cruzeiro, Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Arana, Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Rubens, Coelho e Hulk, com uma diferença substancial aí em relação ao clássico, que foi a postura tática do time no início da partida. Antes de falar da postura tática, uma coisa que chama atenção nos trabalhos do Cuca, não só nesse, nos trabalhos dele como um todo. Pelo menos no Atlético sempre foi assim. O Cuca gosta de ter muita variação tática, e eu perguntei para ele sobre isso na última entrevista coletiva, por exemplo, ele falou, e de fato o time dele tem muita variação, em 21 tinha também, mas ele gosta de ter uns 11, tá? Não estou dizendo aqui que ele quer ter o mesmo time e repetir esse time a temporada inteira, nenhum treinador no futebol brasileiro consegue, pelo calendário, enfim, desfalques, isso é normal, mas claramente o Cuca gosta de buscar uma formação ideal, de mexer pouco, de dar um encaixe, um entrosamento para esse time, e eu acho que faz todo o sentido. Não significa que é esse time de agora. O time ainda está jogando com 2 atacantes, eu acho que não vai ser o esquema para a maior parte da temporada, mas você vê que essa repetição do time é também para construir entrosamento, e ele está certo. O Campeonato Brasileiro esse ano começa antes, a Copa do Brasil está batendo na porta, terça-feira já tem jogo da Copa do Brasil lá em Tocantinópolis, então realmente você precisa ter esse entrosamento o mais rápido possível, e eu acho que faz sentido. Ontem, esse time começou o jogo postado naquele 4-4-2 que a gente viu bastante antes do Clássico, No Clássico foi mais um 4-1-4-1 ali, já com os jogadores bem abertos no ataque, só o Hulk de referência desde o início, mas contra o Itabirito a gente viu a dupla de atacantes ali no início, o Coelho e o Hulk. O Atlético não fez um bom começo de jogo. Aliás, grande parte do primeiro tempo não foi legal. Assim, o time estava muito ansioso, claramente, fora daquele equilíbrio, fora daquela intensidade que a gente viu no Clássico. O Cuca falou sobre isso na coletiva, eu acho que faz sentido. A questão de você vir de um jogo muito bom, de um jogo muito intenso, de um Clássico que tem uma carga emocional muito maior e você passou por isso muito bem, ganhou o jogo com autoridade, todo mundo fica grandão, causa geralmente um reflexo negativo no jogo seguinte, principalmente quando o jogo seguinte é, com todo o respeito do mundo, contra um time muito inferior e com muito menos tradição, como é o caso do Itabirito. O Itabirito tem 3 anos de idade, gente. O Itabirito foi fundado em 2022. É muito legal, inclusive, ver um clube tão novinho assim, já SAF, já jogando Série A do Campeonato Mineiro, enfim. Então, realmente, é um tipo de jogo que involuntariamente o jogador pode dar uma relaxada. Não deveria acontecer, mas acontece. O Atlético de fato fez um início de jogo bem ruim.
apesar de ser um 4-4-2 diferente do clássico, a postura na saída de bola era razoavelmente parecida, né? A gente via aquela saída com dois, né? Tendo o Everson como um auxiliar de luxo ali da saída de bola, porque é um cara que tem muita qualidade com os pés. De vez em quando um dos laterais baixava para fazer a saída com três, mas era uma construção ali com os dois zagueiros, os laterais com bastante liberdade para atacar, os dois volantes ali mais posicionados, o Franco de primeiro homem muito bem, mais um jogo muito seguro dele, o menino um pouco mais à frente, e aí os jogadores mais frontais, vamos dizer assim, desse meio campo, antes de chegar ao ataque, mais abertos, né? O Scarpa começou o jogo bem aberto pela direita, o Rubens bem aberto pela esquerda, e aí os dois atacantes, o Coelho e o Hulk. A ideia de jogo era muito clara, mas funcionou muito pouco. O Atlético até os 40 do primeiro tempo teve 3 finalizações, e finalizações que não levaram muito perigo ao gol do goleiro do Itabirito. Assim. Teve aquela finalização do Arana, por exemplo, que ele isolou uma bola que o Rubens escora para ele, e ele chuta e a bola passa muito longe. Foram finalizações sem tanto perigo, e o Atlético não só estava levando pouco perigo ao Itabirito, como sofreu alguns lances de transição. Nessa coisa de atacar com os dois laterais, ter muito volume, algumas bolas nas costas dos nossos laterais, e a recomposição não funcionou tão bem assim, encaixaram, e aí, mais uma vez, com todo respeito, faltou qualidade mesmo ao Itabirito para converter essas chances em gol, né? O Itabirito é um time cheio de boleirão, como diz meu pai, né? Meu pai chama de boleirão aquele jogador que já está na estrada há muito tempo, já passou por um tanto de time, a gente já viu aquele cara em algum lugar, ele aparece do nada num time mais modesto, meu pai, cheio dos boleirão esse time aí. E é isso, né? Tinha o Brian, aquele lateral ex-América, tinha o próprio Jô, que ficou no banco e depois entrou, o Luan, aquele atacante ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro, entre outros. Então é um time que tem os caras ali mais cascudos e tal, né? E isso é até importante para a imagem de um clube que está começando, etc. Mas faltava qualidade no geral, então o Itabirito conseguiu encaixar algumas jogadas de transição contra uma defesa do Atlético que vem sendo muito segura nesse nível de temporada, mas não conseguiu concluir bem a gol. O Galo tinha pouca coisa, assim, uma bola longa para o Coelho que não funcionou, teve uma chance para o Hulk, né, que ele domina até em boa condição na entrada da área, eu achei que ele ia finalizar com a perna esquerda, mas ele tenta mais um drible, acaba sendo desarmado. O Atlético tinha um volume, assim, de escanteios, de bola parada, mas mal utilizado. O Cuca tem uma característica de trabalhar bem, jogada de bola parada no geral, escanteios inclusive, foi assim nos anos em que ele trabalhou no Galo, de modo geral, e ontem, especificamente, foram muitos escanteios cobrados no primeiro pau, né? O Atlético insistindo muito nessa jogada. Sempre que isso acontece, os caras batendo muito o escanteio da mesma forma, ou é um time que não treina esse tipo de jogada, como o Atlético de uns anos atrás, vocês vão lembrar, os escanteios eram todos iguais e nada dava certo, né? Nenhum escanteio resultava em alguma coisa. Mas no caso do Cuca, como eu sei que ele trabalha esse tipo de jogada, eu sempre fico com uma coisinha na cabeça. Cara, o Atlético tá batendo todos os escanteios no primeiro pau, para em algum momento bater um no segundo e vai sair o gol, né? Para você viciar a defesa adversária naquilo ali e depois variar em dado momento da partida. Teve um lance realmente, o Galo bateu um escanteio no segundo pau, não lembro se foi no segundo tempo, e aí veio isso na minha cabeça novamente, porque realmente esses escanteios no primeiro pau, buscando aquela casquinha ali de alguém, não estavam funcionando. O Atlético tentou várias vezes e não rolou. Por volta ali dos 40 do primeiro tempo, né? Perdão, já na reta final da primeira etapa, o Atlético melhora quando muda um pouquinho o esquema, né? Então, o que o Cuca faz? Aquilo que ele já vem fazendo algumas vezes nesse Campeonato Mineiro, e, na verdade, desde Orlando, né? Desde a pré-temporada, que é abrir mão dessa dupla de atacantes, botar esse cara que está ao lado do Hulk mais para o lado do campo, até porque esse jogador que tem jogado de dupla com o Hulk sempre é um cara que tem mais característica de lado do que de centro do ataque, né? E aí o time funciona um pouco mais. Então ele tirou o Coelho de dupla do ataque, colocou o Coelho aberto, né, mais pela direita, o Scarpa deu um passinho para dentro, começou a jogar um pouco mais como armador do time e melhorou. O Atlético melhorou bastante, né? O Coelho fez algumas boas jogadas por ali, nesses 5, 6, 7 minutos restantes do primeiro tempo, ele criou 2 chances e concluiu uma em gol. A primeira que ele criou foi uma jogada muito parecida com o gol do Hulk no Clássico, o segundo gol do Clássico, só que do outro lado, o Coelho faz uma jogadinha pela direita, cruza rasteiro, e o Hulk me parece que, eu não sei se ele não percebeu que a bola estava vindo, que o jogo estava rolando normal, que estava valendo tudo aquilo, mas foi uma bola muito bem cruzada, assim. Se o Hulk tivesse um pouco mais atento, se ele tivesse, né, dado um sanguinho a mais ali, não sei exatamente o que faltou, ele faria o gol, mas a bola passou por ele e não deu certo. Pouco depois, o Rubens se redime. Eu digo se redime porque tanto ele quanto o Arana
os dois ali do lado esquerdo vinham tendo algumas falhas técnicas, assim, o Rubens adianta demais uma bola e sai com ela pela linha de fundo, o Arana errando alguns lances que ele não costuma errar, o Arana realmente está num nível um pouco abaixo do nível que a gente sabe que ele pode produzir, aquela bola que ele isolou, enfim. Então o Rubens se redime num lance que explica exatamente, ou ilustra exatamente aquilo que eu falei sobre o Rubens no cabeça fria do Clássico, eu acho, ou do Atlético, acho que foi do Clássico. O Rubens não é um jogador brilhante, não é um cara, meu Deus, que craque, que vai pifar o atacante numa assistência genial, que vai fazer um golaço, que vai dar lençol, dar caneta, dar elástico, não é esse cara. Mas ele é um cara muito intenso, muito raçudo, que briga demais pela bola, fora do setor ofensivo, né, mais recuado, ele ajuda demais, né, no setor defensivo, nessa recomposição, ele ajuda muito, que ele tem esse cacuete de lateral, mesmo quando joga numa segunda linha, ajuda, e do meio para frente ajuda no volume, e foi o que aconteceu no primeiro gol do Atlético. Ele recupera uma bola, na raça, consegue pôr na frente, faz um cruzamento muito correto, muito certinho, né, no lugar certo, rasteiro na força certa, para o Coelho pisar na área e fazer o gol. Quando eu falo pisar na área, pô, Frossá, mas ele é atacante, era o lugar dele. Aí que tá. Sim e não, porque nesse momento ele já estava jogando aberto e estava, nesse momento, como um centroavante para fazer o gol. Isso é uma característica também do estilo do Cuca, que ele sempre gostou de fazer e que eu gosto muito. Tem alguns treinadores, e dá para citar aqui, por exemplo, o Sampaoli, que gostam que o ponta, que o seu jogador aberto no ataque, fique colado na linha lateral e raramente você vai ver esse cara entrando na área como centroavante. O famoso jogo posicional. O Cuca dá liberdade de movimentação para os jogadores do meio campo para frente. Vocês lembram daquele time de 2013 que todo mundo chamava de bagunça organizada? Que é mais ou menos por aí. Aquele time era mais bagunçado de forma organizada que esse, mas esse tem um pouco disso também. O de 2021 também tinha. Então você tem um cara aberto, e tanto faz o esquema, tá? Pode ser no 4-3-3, pode ser no 4-1-4-1. Se você tem um cara aberto, mas ele tem capacidade de entrar na área, de fazer gol, é um finalizador, né? E o Coelho nem é um exímio finalizador, um cara com muitos gols na carreira, mas é um atacante ou meio atacante. Você tem que dar essa liberdade para ele, não só a liberdade de orientar o cara a ocupar esse espaço do centroavante quando o centroavante não estiver ali. Ou até se ele estiver ali também para dar um peso maior na área, aumentar essa probabilidade de uma finalização de curta distância. E isso é muito bom, né? Você vê que nesse momento ele estava jogando aberto, tanto que ele fez a jogadinha 1 minuto antes para o Hulk lá, colado mais na linha lateral, linha de fundo, e no lance seguinte ele pisou na área e entrou para fazer o gol como centroavante, algo que eu gosto muito, e eu acho que isso agrega valor e dá realmente uma variedade maior de opções para o time concluir as jogadas ao longo do ano, o que é ótima notícia. Pouco tempo depois, ainda nessa reta final de primeiro tempo, o Coelho, que para mim foi o melhor em campo, tá? Para mim o melhor em campo foi o Coelho ontem, faz mais uma boa jogada pelo lado direito, como ponta, faz um cruzamento no segundo pau para o menino cabeceia mal, aí é o famoso faltou o cacuete do atacante, vocês lembram disso? Quem é das antigas aí e jogou videogame, eu não vou lembrar se isso é Play 1, se isso é Super Nintendo com certeza não, se é Play 2, mas tinha um desses jogos de videogame, uns bomba pet da vida, que o narrador falava isso, faltou o cacuete do atacante, que é isso, o cara não é da posição, apesar de ser um volante que pisa na área, que faz muitos gols, tem gols bonitos na carreira, e ele cabeceia errado ali, se fosse um centroavante ali, o centroavante mesmo, acostumado a bola aérea, o cara ia só parar no ar e dar aquele cabeceio mais firme e faria o gol. Mas o Coelho em 5, 8 minutos ali da reta final do primeiro tempo produziu mais do que ele tinha produzido em 40, muito em função desse esquema. Eu prefiro o Galo com as características dos jogadores que tem hoje e com as características que a gente tem visto o Cuca implantando no time, com jogadores mais abertos e não com essa dupla de atacantes. Eu entendo a ideia do Cuca, eu já falei aqui no Cabeça Fria, que é deixar dois caras um pouco mais frescos, sem responsabilidade defensiva, ou com menos responsabilidade defensiva, para uma jogada de transição, mas eu acho que eles rendem mais até por características deles. Júnior Santos, Coelho, Júnior Santos está devendo ainda, eu vou falar sobre ele na análise do segundo tempo, mas eu prefiro esses caras jogando um pouco mais abertos, e eu acho que a reta final ali do primeiro tempo do Galo foi prova disso. Antes da gente falar do segundo tempo, recados dos nossos patrocinadores fixos de longa data aqui no canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, kto.bet.br, jogue com responsabilidade, a plaquinha da KTO ficou bonita aqui no estúdio novo também. É a melhor casa de apostas do Brasil, as melhores odds, as melhores promoções, tem chance extra, tem odão, tem muita coisa legal, ganho antecipado, então vai na minha, escaneia o QR Code que está na sua tela e jogue com responsabilidade, lembrando que é proibido para menores de 18 anos e que é para você jogar aquela graninha que está
sobrando, pessoal. Nunca que tá faltando, combinado? Recado também da Confiax, que ainda tá com a campanha de malas prontas até o dia 20 de fevereiro. Então corre. Se está precisando de qualquer um dos serviços que estão aparecendo aqui no banner da sua tela, entre em contato com a Confiax, faça uma cotação. Eu te garanto que você não vai achar preço melhor para seguro do seu carro, da sua moto, seguro viagem, seguro de vida, plano de saúde, plano para o seu, né, de seguro para o seu equipamento eletrônico, que é muito importante, consórcio, entre outros produtos. Vai na minha, faz a cotação, você não vai achar preço melhor, você vai fechar com a Confiax e de quebra participar do sorteio de um kit muito legal de viagem. Fechado? Segundo tempo, aí sim, um Galo muito mais tranquilo, muito mais solto desde o início. Acabou aquela ansiedade, o Atlético saindo na frente em casa contra o Itabirito. Aí sim, você não precisa expor tanto seus laterais, né? Você joga com um pouco mais de tranquilidade. Você sabe que o segundo gol vai sair ao natural, né? O Atlético não sofria mais esses lances de transição que aconteceram no primeiro tempo. Não aconteceram também em grande volume, meu Deus, toda hora o Galo tomava contra-ataque, não. Mas aconteceram no primeiro tempo, aqui e ali. No segundo tempo, não. O Galo voltou a ser dono absoluto do jogo. O Lianco, eu preciso elogiar mais uma vez. Impressionante o nível de atuação que ele vem apresentando. É claro que, mais uma vez, a gente tem que destacar aqui o nível de atuação do adversário, o nível de qualidade do adversário, que é realmente mais baixo, mas ainda assim é justo elogiar, porque o Lianco tá jogando muito, assim, dono da zaga, é o melhor jogador do sistema defensivo do Atlético, junto com o Natanael, né? Falei isso no Cabeça Fria do Clássico. O lado direito da nossa defesa hoje é mais seguro que o lado esquerdo, e o Lianco realmente está tendo um nível de atuação muito bom, assim, tanto defensivamente quanto com a bola no pé, iniciando a construção, um cara frio, um cara que tem muita qualidade. Então fico os parabéns a ele aqui mais uma vez. Aos 12 minutos saiu o pênalti, numa jogada que o Galo chegou também à linha de fundo com o Natanael. Mais uma vez, mais um bom jogo, né? Um fôlego impressionante, está na linha de fundo toda hora, e ele estava ali tentando mais uma jogada. E numa segunda bola, o Coelho muito atento. Aliás, uma coisa que aconteceu muito no jogo, especialmente no segundo tempo, depois que o Itabirito percebeu que ia perder o jogo, os caras perderam muitas bolas ali no setor intermediário e até no setor defensivo. Foi assim, inclusive, que saiu o terceiro gol, o gol do Davidson, vou falar sobre isso já já. Claro, pelo nível do adversário e pelo nervosismo também. Mineirão, primeiro jogo dos caras no Mineirão na história, não de alguns jogadores, né? O Jô, por exemplo, entrou, o Jô tem gol em final de Libertadores no estádio. Mas é normal um time pequeno ter esses lances assim, de desatenção, mas o Galo passou a aproveitar melhor no segundo tempo, né? No primeiro tempo aproveitou pouco por aquilo que eu falei, que o Galo também estava ansioso. Mas num desses lances aí, né, o Natanael tenta uma jogada, não rola, na segunda bola o Coelho recupera, muito atento, muito ligado no jogo, invade a área e na linha da área ele é derrubado pelo adversário, pênalti marcado no campo, o Hulk bate bem no canto, firme, converte e ali o Galo fazia 2-0. Ali acabou o jogo, né? O Atlético fazendo 2-0 contra o Itabirito, totalmente tranquilo dentro do jogo. O Atlético garantiu a sua vaga para a semifinal e eu já pensei, agora o Cuca vai começar a rodar o time. E na hora eu pensei, seria legal ver o Patrick hoje. Um cara que a gente não viu ainda, começou a ser relacionado recentemente, chegou com um probleminha físico ali, mas já resolvido. Achei que o Cuca ia promover a estreia do Patrick, não foi o que aconteceu. Ele coloca o Vera no jogo, quando ele começa a rodar. Então eu anotei as substituições aqui para não esquecer. Entrou o Vera no lugar do Gabriel Menino, né? Nos últimos jogos, nos jogos anteriores, o Otávio vinha entrando um pouco mais que o Vera, mas o Otávio, a gente sabe, e ele falou sobre isso, está na Zona Mista, publicada no canal, está em negociações para defender o Fluminense. Então, talvez por isso ele estava no banco, assim, né? Provavelmente porque a diretoria liberou o Cuca para usar, mas imagino que tem a ver com isso a escolha pelo Fausto Vera, que é um jogador que provavelmente o Cuca terá na sequência da temporada, ao contrário do Otávio, que muito provavelmente vai seguir pro Fluminense. Então, entrou o Vera, depois entraram, quer ver? Deixa eu ver aqui. Essa substituição eu quero comentar um pouco mais, porque entrou o Júnior Santos no lugar do Scarpa, e não no lugar do Coelho. O Coelho era o melhor em campo, permaneceu em campo, o Scarpa saiu, não teve grande atuação, e o Atlético pela primeira vez teve os dois juntos, o Júnior Santos e o Coelho. E pela primeira vez a gente viu um Galo mais parecido com aquele que a gente imaginou quando o Cuca fechou e quando os jogadores começaram a chegar, os jogadores de beirada, com dois caras abertos. E o Cuca também fala sobre isso na coletiva. Olha, eu vou usar o que eu tenho na mão, dependendo do que eu tenho naquele momento. Então vocês vão ver um ataque com um só e dois caras mais abertos, ou seja, com trio de ataque. Vocês vão ver dupla de ataque, como a gente viu no início do jogo contra o Itabirito e em vários outros momentos. Vocês vão ver um quarteto de ataque. Então, nesse momento, a gente viu um cara aberto pela direita, que foi o Júnior Santos. O Júnior Santos entrou pela direita, o Coelho foi lá para o outro lado, para o lado esquerdo.
o Coelho lá, obviamente, e um centroavante. Nesse caso não tinha o meia ali, o criativo, né? O quarteto de ataque tradicional de um 4-2-3-1, né, que é um meia criativo, 2 pontas e um centroavante. Não tinha porque o Scarpa saiu, mas você tinha ali a aproximação dos volantes, enfim, o Vera com um pouco mais de liberdade para o Franco ficar mais como o primeiro. Então era um pouco mais próximo daquilo que a gente imaginava desde sempre que o Cuca utilizaria como modelo de jogo para 2025. No geral, eu gosto desse sistema, mas claramente falta muito ao Júnior Santos ainda, né? O Júnior Santos é um jogador que ainda me parece afoito, assim, afobado. Eu já falei isso sobre ele e reitero isso com muita tranquilidade, tá? Não estou falando aqui que é bagre, que não vai virar, meu Deus, o atleta jogou dinheiro fora. Com muita tranquilidade porque é o início de um trabalho, ele está se encaixando no time. É um jogador que tem realmente essa força física, essa explosão como principal característica, mas falta ainda encontrar esse equilíbrio entre a intensidade e a eficiência, né? Uma coisa é você ser intenso, outra coisa é ser afobado, é o que eu venho falando sobre ele, e ele ainda está, me parece, muito afoito, então tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? Agilidade sim, mas tranquilidade na hora das decisões. Tem uma bola, por exemplo, que chega para ele pelo lado direito, que ele leva um pouco mais e finaliza, meio que para onde o nariz está apontando, poderia caprichar um pouquinho mais na finalização, enfim. É um jogador que ainda precisa um pouco desse refinamento assim das jogadas, mas pela característica que tem, certamente será útil na temporada. O Everson fez uma boa defesa ali aos 25, numa das poucas chegadas do Itabirito ao ataque no segundo tempo. O Coelho continuava bem no jogo. Teve um lance que ele tentou um gol num tapa a la Kaká ali. Eu falo a la Kaká porque o Kaká que era especialista nesse tipo de jogada, né? Trazer de fora para dentro e finalizar buscando o ângulo. O Coelho, inclusive, fez um golaço assim contra o Atlético ano passado, quando ele ainda estava no Furacão. Mas ele faz uma jogada assim, tenta uma finalização, quase faz um golaço. Tem uma jogada que ele dá um passe para o Hulk, que o Hulk poderia, né, ter soltado essa bola mais para o lado direito do ataque, acaba perdendo ela ali na entrada da área. Mas gostei demais da atuação do Coelho mais uma vez. E aí, aos 35, saem Coelho e Hulk, né, a dupla de artilheiros da noite até então, para as entradas de Bernard e Daverson. Vira ali um ataque, uma característica um pouco diferente. O Bernard entra na dele lá do lado esquerdo, faz até uma boa jogada, cruza para o Daverson. O Daverson tenta uma finalização de letra. Fiz a letrinha aqui agora, mas vocês não viram. Que não dá certo, né? O Atlético continua muito melhor no jogo. Depois entra o Igor Gomes, acho que no lugar do Rubens. Olhei aqui, é exatamente isso. O Daverson fez um pivô, né, interessante no lance que eu falei que o Júnior Santos levou e acabou finalizando, né, sem tanta precisão, em cima do goleiro, acabou não dando certo. E aí depois, na insistência, aproveitando aquilo que eu falei, que é o fato de o Itabirito perder muitas bolas ali na intermediária ou até no campo defensivo, o Atlético chega ao seu terceiro gol, num lance que os caras erram na saída de bola. O Daverson consegue desviar a bola de cabeça, ela cai para o Igor Gomes. O Igor Gomes poderia rolar essa bola para o Júnior Santos, estava entrando livre na direita, mas opta por finalizar. E aí eu não condeno o jogador, tá? Pô, tá 2-0, o cara é reserva, o cara quer deixar um golzinho dele também para ganhar um pouquinho de moral, né, com a comissão e tal. Ele finalizou bem, forte no canto, o goleiro deu rebote. O Daverson estava lá, bem posicionado como centroavante para finalizar. Inclusive sobre o Daverson, cara, eu vi nos últimos dias, né, informações aí na imprensa, especialmente da imprensa baiana, de um possível interesse do Vitória no Daverson. Ele falou sobre isso na Zona Mista também, está publicado aí no canal. Cara, sinceramente, eu não abriria mão do Daverson, assim, a menos que o Atlético busque outro centroavante, aí tudo bem. Você busca um outro cara de área, um cara de referência, tudo bem abrir mão do Daverson. Mas no contexto do atual elenco, e o Atlético está trazendo aí o Rony, que não é um centroavante, joga de falso 9, mas não é um centroavante, o Caio Paulista, muito menos, enfim. As contratações que estão chegando não são de jogadores com essa característica, eu manteria o Daverson, acho um cara útil para o elenco. Claro que ele tem jogado muito menos com o Cuca, o ataque com Rony, Júnior Santos, Coelho, Hulk, te dá outras possibilidades que eu imagino que serão as preferidas do Cuca. Não imagino o Cuca fazendo um time titular com o Daverson, mas eu acho que é um cara que consegue entender esse lugar dele no elenco. Se ele não for titular, ele não vai ficar de birra, e para muitos jogos ele vai ser útil. Ter um centroavante, e o Daverson é esse cara, tá? Ele tem um bom pivô, a gente já falou bastante sobre ele nesse quadro desde o ano passado. É um cara que sabe jogar de costas, tem um bom pivô, vai bem na bola aérea, dentro da área, tem frieza para finalizar. É um jogador útil e muito além do folclore, eu manteria o Daverson. Não vejo hoje um cenário para ele ser titular do time, mas eu também não abriria mão fácil dele, a menos, claro, chegar uma proposta que faça muito sentido, né? Que não acho que seja o caso
da busca do Vitória, aí tudo bem, mas a princípio eu gostaria que o Deivinho ficasse, ele fez o terceiro gol do Galo no jogo. Vitória muito segura, o Atlético vai às semifinais do Campeonato Mineiro, vai justamente pegar o Tombense, que foi o adversário que eu já previa no vídeo que eu postei pré-jogo, né? Eu citei como exemplo exatamente esse cenário, Galo e Tombense, América e Cruzeiro, para explicar a doideira lá do regulamento, que para mim não faz sentido, pensando no mando de campo de uma eventual final, mas enfim, foi tema já do outro vídeo, a gente já abordou esse assunto por lá. E agora, obviamente, tem a responsabilidade de passar pelo Tombense, que foi o campeão do interior mais uma vez. O time de Tombos faz mais uma ótima campanha no Campeonato Mineiro, vai decidir em casa, né? Então, o Atlético em casa, com o mando, né? O Atlético vai mandar o primeiro jogo em BH, o segundo jogo será no interior. Eu vi um papo de Ipatinga para esse jogo, enfim. O Tombense é o mandante, independentemente do local do jogo, e o Atlético tem a responsabilidade de ir para a final do Campeonato Mineiro. Muito provavelmente já terá a inscrição aí dos reforços, dos novos reforços, do Rony e do Caio Paulista, né, os jogadores que serão aí oficializados pelo clube nos próximos dias. Cara, eu não vou ficar me estendendo aqui no assunto Rony. O assunto Caio Paulista é simples. É um cara que vem a custo zero e que vai ser útil ao elenco ali para preencher uma lacuna. É um jogador polivalente, um jogador que faz mais de uma função, e na lateral esquerda, que é uma das funções que ele atua, o Atlético não tem um reserva hoje, porque os dois têm jogado, o Arana e o Rubens. E grande parte da torcida reclamava, e com razão, que o Atlético não tinha uma outra alternativa para a esquerda, o que forçava o Rubens a ser só lateral. Então agora a gente está vendo o Rubens jogando numa segunda linha, faltava alguém para ser mais uma pessoa ali que pode fazer, mais um jogador que pode fazer a lateral esquerda. Chega o Caio Paulista, que é um jogador polivalente, que é o que o Cuca ama, então mais um para a conta aí do elenco do Galo. Não vou cornetar a contratação, acho que faz sentido, ok. Perdemos um jogador que já estava sendo totalmente preterido no elenco, que era o Bruno Fux, né? No clássico o Rabelo entrou no time e ele não, enfim. Então eu não tem por que criticar essa negociação, acho que está tudo bem. E a negociação do Rony, cara, a gente pode discutir valores, né? Eu sempre levo para aquele lado de o clube agora tem dono, o dinheiro é da SAF, a grana é dos caras, então eu preocupo menos com essa questão financeira. Quando o dinheiro era do clube, a associação, eu ficava mais cabreiro. Pô, mas gastou essa grana nesse cara? Hoje em dia eu sou mais, irmão, o dinheiro é seu, vocês que se virem aí para fechar esse balanço, a gente vai cobrar, porque vocês prometeram que o clube vai melhorar a situação financeira ao longo do tempo e montar time competitivo, então é isso que eu cobro, né? Se gastou 3, 4, 8, eu preocupo menos. Não vou falar também que eu ignoro os números, claro que não, mas eu preocupo menos. Dito isso, o outro ponto sobre o Rony não é mau jogador, tá? Não é nenhum craque, concordamos, mas não é mau jogador. E eu dou esse voto de confiança por um motivo que tem mais a ver com o treinador do que com o jogador. O Cuca sabe identificar carência no elenco. Ele sabe apontar qual característica de jogador falta para aquele elenco, e ele já provou isso várias vezes. No time de 13, com vários jogadores, assim, mas muitos mesmo, e no time de 21 também com alguns. Dá para citar, por exemplo, Nathan Silva, que foi um jogador que o Cuca pediu sem saber que era do Atlético, e era do Galo, estava só emprestado ao Atlético Goianiense, e foi um jogador que, para mim, foi o melhor zagueiro do Galo no Brasileirão de 21, apesar do Alonso também ter jogado muita bola. No Brasileirão, tá? Aquele jogo contra o Palmeiras foi na Libertadores. E foi um zagueiro, enfim, rápido, que deu um equilíbrio muito grande para aquela defesa campeã brasileira. Então, cara, o Cuca sabe identificar. E o Rony, se você for olhar a característica, realmente ele tem características diferentes dos atacantes que a gente tem à disposição hoje. O Cuca gosta desse time que é uma metamorfose, quer ter os 11, mas ao mesmo tempo quer ter alternativas. O Rony é um cara que vai agregar, sim, alternativas a esse ataque do Galo. Então, a gente fala depois com calma sobre valor, valeu a pena, não valeu, foi bom negócio, não foi. Considerando tudo que o Atlético e o Palmeiras fizeram, quem levou a melhor nessa história? Colocando lá, né, na balança o Paulinho, o Menino, o Patrick, a gente pode ter essa discussão em outro momento, não aqui, porque esse vídeo é sobre o jogo, mas eu acho que sim, Caio Paulista e Rony serão jogadores úteis e tomara que façam uma boa temporada pelo Atlético. Antes de eu terminar o vídeo, antes que eu me esqueça, é importante elogiar mais uma vez a postura do Paulo Brax. Mais uma vez, alguém do clube botando a cara, falando de forma transparente, de forma honesta, de forma limpa, com o torcedor, objetiva. Olha, é isso, aconteceu isso, o recado que a gente tem para passar é isso, tchau, obrigado. É assim que tem que ser, funciona muito mais do que notinha oficial. Que bom que o Atlético aprendeu. Demorou, mas aprendeu. Saudações atleticanas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais um Cabeça Fria entregue. Eu falei que quando a gente mudasse de estúdio, o Cabeça Fria seria publicado mais cedo. Hoje foi até mais cedo do que o padrão que deve se repetir ao longo do ano, mas
de toda forma, tá entregue aí, né, ainda no período da manhã, e eu espero repetir isso aí ao longo da temporada para vocês, combinado? Tamo junto, se gostou da análise, deixa o like nesse conteúdo, muito obrigado pela companhia, saudações atleticanas e até o próximo vídeo.